Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje, ao lado da Fabiana Leite, que eu já vou apresentar a vocês de forma propriamente dita daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre um assunto que me parece sumamente importante, interessante e ainda pouco explorado, mas a Fabiana está aqui justamente para expandir essas discussões, quais sejam a educação musical dos bebês. Os telespectadores, assim como este apresentador do Espaço Heráclito, poderíamos nos perguntar, mas será mesmo possível a educação musical dos bebês? Será que há categorias de aprendizagem no período mais tenro das pessoas, os seres humanos? É sobre isso que a Fabiana vai discutir, vai discorrer aqui conosco, neste que é o 70º programa do Espaço Heráclito, que desde agosto de 2014 vem sendo gravado aqui nos Estados Unidos. A maior parte dos programas do Espaço Heráclito foi gravada em Chicago. Hoje nós não estamos na cidade de Chicago, na verdade nós estamos ao norte de Chicago, em uma cidade chamada Wilmette. Os telespectadores do Espaço Heráclito não podem ver a totalidade do local onde nós estamos, mas nós estamos aqui ao lado do Templo Bahá'í, que é muito bonito. Nós viemos até o jardim do templo. Não sei se os telespectadores do Espaço Heráclito podem ouvir o barulho das águas da fonte que fica aqui ao nosso lado. E nós escolhemos esse lugar, que foi um lugar ao qual nós viemos na semana passada. A Fabiana vai contar o que ela está fazendo aqui nos Estados Unidos. Nós viemos visitar aqui o Templo Bahá'í, gostamos muito aqui desses jardins e o escolhemos como local de gravação desse que é o 70º programa do Espaço Heráclito. Antes de nós começarmos a discussão aqui com a Fabiana, eu gostaria de lembrar vocês rapidamente as 3 maneiras por meio das quais vocês podem assistir a todos os programas da trajetória do Espaço Heráclito, que está para completar 2 anos. São elas: a primeira, o Portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br. Vocês entram ali na página do Portal Heráclito, rolam a barra um pouquinho para baixo e já vão encontrar a seção intitulada Espaço Heráclito, que disponibiliza todos os programas da nossa trajetória, que estão devidamente numerados e possuem sempre 2 partes, parte 1, parte 2. A segunda fonte, o YouTube. Se vocês colocarem o meu nome, Flávio Ricardo Vassoler, e o nome do programa Espaço Heráclito, vocês também vão ter acesso a todos os debates da nossa trajetória. E a terceira fonte é a página da TV UOL, parceira da nossa TV Geração Z. Na TV UOL estão disponíveis boa parte dos programas do Espaço Heráclito, também devidamente numerados e intitulados. E vale frisar que o Espaço Heráclito vai ao ar pela página da TV Geração Z, www.tvgz.com.br, quinzenalmente, nas segundas-feiras, a partir das 10 horas da noite, horário de Brasília. Tá bom, pessoal? Então, gostaria de apresentar aqui a vocês a minha amiga, que é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, professora da Universidade Estadual de Minas Gerais e professora do Instituto Federal de São Paulo, a Fabiana Leite. Tudo bom, Fabiana? Fabiana, eu quero agradecer muito pela sua participação aqui no Espaço Heráclito e começo o debate falando o seguinte, perguntando a você: nós estamos aqui nos Estados Unidos, estamos aqui não em Chicago agora, mas estávamos em Chicago. O que você veio fazer aqui nos Estados Unidos? Qual a relação da sua vinda aos Estados Unidos com a sua discussão da sua tese de doutorado em relação à educação musical dos bebês? Fale para nós, por favor. Então, minha vinda aos Estados Unidos se deu por conta de um congresso muito importante na minha área, com a qual eu trabalho. A cada 2 anos eu tenho uma conferência desse grupo que vem discutir uma teoria específica sobre o desenvolvimento da aprendizagem musical. Como é que é o nome do instituto que fomenta o congresso? Como é que é o nome dele? Gordon Institute for Musical Learning. Então, o Instituto Gordon para Aprendizado Musical. Tá. E aí qual que era o propósito desse congresso que você vinha falando? O propósito é discutir, né, as ações que estão sendo
Tá. Você, bom, os telespectadores ouviram o nome do Instituto, o Instituto Gordon para a Educação Musical, e eu sei, nós já conversamos, os telespectadores sabem que os debates do Espaço Era começam antes da gravação do programa. Eu já sei que o Edwin Gordon é o autor muito importante que você estudou para realizar essa pesquisa em relação à educação musical dos bebês. Você poderia, para nós, sintetizar algumas ideias do Gordon sobre a aprendizagem musical dos bebês, que é a matriz da sua pesquisa? Com certeza. A ideia central, que poderíamos colocar de uma forma simples, é que a linguagem musical ela se dá como se fosse a própria linguagem falada. Tá. Da mesma forma que a criança aprende a falar, vivenciando a linguagem, ela precisa vivenciar a música, a linguagem musical, para ela poder fazer música. Nós só vamos aprender a ler e escrever um dia, já por volta de 6 anos, porque nós falamos, porque nós conversamos, nós vivenciamos a língua. Então, o Gordon vai fazer uma analogia entre a linguagem musical e a linguagem da língua, os olhos da língua, nesse sentido. Nós vamos primeiro vivenciar com a criança a linguagem musical e fazer musical e um dia ela tem um domínio dessas estruturas. As estruturas devem ser apresentadas desde cedo para esse bebê. Assim como a estrutura das palavras vão sendo pouco a pouco absorvidas, da mesma forma as estruturas musicais vão sendo absorvidas. Olha, pessoal, eu vou fazer uma pergunta agora para a Fabiana, como leigo, imagino que a maioria dos telespectadores também o seja, que é uma pergunta que eu imagino que vocês já tenham ouvido. Mas será que os bebês têm condição de desempenhar esse aprendizado mimético, essa questão da formação? Como é que se daria? Quais são as estruturas envolvidas na aprendizagem musical do bebê? O que você poderia falar para a gente nesse sentido? Então, imagine que o bebê, sobretudo nos primeiros meses de vida, ele está totalmente preparado para essa absorção musical. Ele tem atenção, muita atenção. Se a gente pegar um bebezinho, ele não fala, ele não anda, ele está ali... Está prostrado ali no berço, não sei. Então quando a gente brinca, quando a gente canta, o que ele vai fazer? Ele vai parar, ele vai observar, então ele tem um foco de atenção. Ele está num momento que a gente não já observar. Ele está absorvendo, ele está recebendo esse banho sonoro, musical, onde pouco a pouco ele vai começando a identificar padrões melódicos, padrões fonéticos, com os quais ele vai construindo esse pensamento musical. Da mesma forma que a criança não sabe o que é água, mas pouco a pouco ela vai experimentando a água, ele vai entendendo que aquilo não é como pedir, a mesma coisa que acontece comigo. Pouco a pouco ele vai identificando os padrões melódicos, tonalidades, durações, sonores, através dessa vivência, dessa experiência na música. Quais são os procedimentos, quais são os métodos para fazer com que essa aprendizagem musical seja otimizada? Quais são, eu sei já por ter conversado com você, que o Gordon vai desenvolver uma série de exercícios, uma série de estudos sobre quais seriam as possibilidades de exercícios, as inter-relações com os bebês, para que esse potencial musical seja aflorado, venha à tona e possa ser potencializado. Você lidou com isso? Como é que foi? Eu sei que você tem muita experiência no trabalho com os bebês. O que você poderia contar para nós sobre os tipos de exercícios que fazem com que esse potencial de aprendizagem musical seja otimizado? Então vamos lá. Então imagina que o que o Gordon fez foi estabelecer como que a criança aprende. Então essa forma de fazer, que seria exercício, seria esse como fazer, como conduzir essa aprendizagem,
foi acontecendo dentro da teoria através das observações dele. E como esse bebê ia absorvendo, como ele ia saltando de uma fase para outra. Tá. Como ele ia, por exemplo, a primeira noção, das primeiras noções que ele vai ter é a noção do tom de repouso de uma determinada melodia. Então, eu estou cantando uma música, geralmente o tom de repouso ele está assim no final da música. O que seria, para quem como eu, e os telespectadores que não tiverem muita formação ou quase nenhuma formação musical, o que é o tom de repouso? Aquilo que sugere é o silêncio da música, aquele momento? Seria assim, para quem conhece música, a tonalidade. Se for uma tonalidade maior, por exemplo, e a minha tonalidade seria o dó maior, por exemplo, Tá. então seria o dó. Tá. Por exemplo. Então, geralmente a gente começa. Posso falar então do tom do repouso como uma inércia musical, aquilo que é a base dela que progride? Posso falar disso? Eu diria inércia, porque a inércia me passa uma impressão de. Uma continuidade. O tom de repouso é aquilo que dá continuidade à música. Não, ele te dá o descanso. Tá. Ele te dá um continente. Mas Tá. ele só se dá em relação a outras tonalidades que são estruturadas. E você está me dizendo que o bebê tem a percepção dessas categorias. Vai trabalhando nisso. São as primeiras coisas que a gente vai trabalhando. Tá. Então, daí ele passa a reconhecer outras estruturas. Então, por exemplo, vamos pegar uma escala musical. Você tem 7 graus de uma escala musical Ocidental. ocidental. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, quais seriam os tons assim, mais estruturantes da tonalidade? Seria o primeiro quarto tudo, dó, fá e sol. Tá. Então, essa percepção, isso é uma percepção harmônica, estruturante da música, que me dá a noção do todo. Tá. Então, aos poucos, nós vamos oferecendo essa música para a criança e mostrando essas estruturas, por esse esqueleto que dá essa noção de tonalidade, porque senão eu não sei aonde eu estou. Tá. E que tipo de reação os bebês vão apresentando em relação a esse estímulo musical que a teoria do Gordon propicia? Que tipo de reação você foi notando nos seus trabalhos com os bebês? Assim como é difícil, porque senão eu teria que estar cantando para poder te mostrar. Seria interessante, os telespectadores do Espaço Heráclito gostariam teria que disso. cantar, né? Mas assim, na verdade, vamos imaginar nessa analogia a palavra, né? Ele está aprendendo a palavra. No início, ele quer aprender água, mas ele não fala água, ele aponta. Se a mãe já fez essa relação, a mãe já sabe que ele quer a água. Tá. Então, ele é simplificado. Depois ele começa a falar o quê? Ele pede água. Ele não pede água, né? Não é assim que a gente entende. Ou seja, ele captou uma sonoridade da palavra água. Exatamente. A música vai conseguir. Então, por exemplo, eu vou cantar uma canção, ao final dessa canção, né, eu vou fazer esse tom de repouso e vou direcionar isso ao bebê, né? Vou imitar esse som, vou fazer esse som para ele e eu vou esperar uma resposta. E são nessas respostas que eu vejo como que ele está evoluindo. E aí, que respostas são essas, né? Claro. Resposta de atenção, foco, pode ser a boquinha aberta, pode ser os olhos arregalados, pode ser ele voltado para você. Ou, às vezes, tem sons que ele vai emitir na mesma altura que você está tocando. Interessante, um paralelismo muito grande ali estabelecido. E tem bebês que muitas vezes choram na altura da canção que a gente está tocando, que a gente está trabalhando. Nossa. Isso é muito incrível. Será que eu poderia... Bom, vou tentar fazer uma leitura aqui lógica desse tipo de explicação que você está dando. Eu parto do pressuposto, você me contradiga se eu estiver errado, é uma longa discussão, eu já conversei com você, sobre se haveria um aparelhamento biológico inato nos bebês. Isso é uma longa discussão na linguística, com Chomsky ali, na própria teoria musical do Gordon, conforme a gente já conversou. Mas eu fico imaginando que esse potencial biológico, ele está para o bebê assim como uma semente está para a árvore. Ou seja, se o estímulo for menor, você tem uma retração desse potencial. E depois a gente pode até eventualmente perguntar se
um aprendizado numa idade adulta não vai ser já um aprendizado mutilado, dado que não houve esse estímulo inicial sobre o qual a teoria do Gordon fala. Mas aí eu fico imaginando o seguinte: esse potencial biológico inato, se houver, é uma grande questão aí a ser colocada, ele vai sendo preenchido, ele vai sendo modulado, no sentido da ou ele vai ser emoldurado com esse tipo de exercício, com esse tipo de exposição. O que você está me dizendo é que a captação dos bebês dessas estruturas de tonalidade são a criação do mundo para o bebê. Ele está criando um entendimento musical do mundo com essas tonalidades que ele mimetiza e reproduz, é isso? Vamos lá. No início, que é um exercício imitativo, Tá. ele está treinando a sua habilidade inata, segundo a teoria do Gordon. Gordon. A gente trabalha com essa ideia de um potencial inato, aí relacionado com a percepção de alturas, de duração, a percepção do próprio tempo mesmo, né? E é uma coisa muito primitiva, que está presente nas primeiras relações que a gente chama de proto-conversações dos bebês com as mães, né? Que é no olhar, que são essas respostas corporais. Então, são elementos inatos que colaboram com a comunicação. A gente trabalha com essa perspectiva. Entretanto, se não houver um estímulo ambiental, essa aptidão não vai existir. A gente chama de aptidão musical justamente a comunicação desse potencial inato com a influência ambiental. Quanto mais rico esse ambiente for, quanto mais os pais cantarem, porque eles cantarem, porque a gente trabalha com a perspectiva do canto. Não é só colocar música para o bebê ouvir, trabalha uma perspectiva da relação. Isso é muito interessante. Você está me dizendo então que se o bebê, vamos supor, a mãe tem uma consciência musical, mas não teve contato com a teoria do Gordon, e ela coloca no quarto do bebê, ela tem o berço, ela coloca uma música de fundo, de repente para ele dormir, uma canção de ninar. Você está me dizendo que o efeito musical, da aprendizagem musical, é radicalmente distinto se houver uma música de fundo e se houver a mãe se interrelacionando com o bebê? Esse efeito muda bastante? Muda porque existe toda uma afetividade nessa relação. Então esse canto, né, você trabalhar com a voz, né, mais do que tudo, é óbvio que esse banho sonoro é super importante, né? Então considerando a sua vida. Né? E ele também tem a capacidade de estimular o mimetismo do bebê. Mas, entretanto, a questão do canto, da voz, né? Sobretudo o olhar da relação é mais fácil para o bebê. Eu vou fazer uma pergunta agora, pessoal, que é uma curiosidade que eu tenho e talvez os telespectadores do Espaço Eráclito tenham pensado sobre isso. Eu pergunto para você o seguinte: será que você vê, pessoal, que as pessoas estão vendo uma câmera que eu peço desculpa aos telespectadores do Espaço Eráclito, são pessoas supostamente do primeiro mundo, mas nós estamos gravando um programa, a Fabiana está dando risada. A Fabiana conhece a minha personalidade, eu fico só um pouquinho nervoso com uma situação dessa. São pessoas do primeiro mundo, nós estamos gravando, as pessoas passaram na frente da câmera. Então, nós estamos aqui em Chicago, então, não, na verdade em Chicago, em Wilmette, que inclusive é uma região muito rica. Então vocês percebem a educação, né? Está claro que é uma câmera aqui. Peço desculpa aos telespectadores do Espaço Eráclito por essa intromissão. A Fabiana até educadamente, delicadamente, fez com que as pessoas não passassem, mas vamos dizer assim, o acomodismo fez com que elas passassem diante da câmera. Então, voltando aqui, depois dessa pausa lúdica, eu faço uma pergunta, Fabiana. O bebê tem continuidade de memória? Porque essa é uma dúvida que eu tenho. Porque eu fico imaginando, claro, a gente tem um potencial inato, mas esse mimetismo pressuporia que ele conseguisse guardar. Existe uma capacidade, o Gordon fala sobre isso, sobre a capacidade de armazenamento de memória para que esse mimetismo seja dado, ou por isso, pela falta de memória, que é preciso estimular continuamente o bebê com essa noção das canções? O que você diria sobre isso? O Gordon não fala especificamente sobre memória, mas a memória ela é um recurso que a gente tem.
Ele é ativado desde sempre? Como é que vai ser isso formado? É uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho, um desconhecimento e uma curiosidade. A memória, ela é um recurso que a gente tem. Um dos potenciais inatos. Sim, para a gente poder, né, ir absorvendo e estar no mundo, para a gente fazer as relações, construindo, né, a nossa forma de estar no mundo. Tá. Isso não é posto na teoria. O que é posto é o seguinte, que na verdade o bebê, ele através dessa memória, e sobretudo dessa imitação, esse processo inicial de imitar, é que ele vai construindo, ele vai fazendo relações. Como eu dei o exemplo da linguagem, né? Não é porque ele memorizou o que é água, é porque a água se torna significativa, né? Ele tem sede, ele sentiu que ele bebeu água, ele se satisfez, ele quer de novo, ele aponta, assim é a música, ele vai se tornando significativo, não é que ele está memorizando. Nesse momento rudimentar é como se fosse um cachorrinho, a gente faz as brincadeiras ali, fazendo uma analogia assim. Faz a brincadeira com o cachorrinho, te dá de repente um osso, uma bolinha, ele está entendendo essa resposta, ele volta. Rudimentarmente, eu poderia falar fazendo uma analogia com as etapas de desenvolvimento biológico ali, uma razão mais rudimentar. Não, porque o bebê ele vai fazendo relações. Tá. Esse processo ele é muito rico, inclusive esse início na vida da criança, até por volta de 1 ano e meio, é a fase que esse potencial está mais elevado. Ele está muito aberto para absorver. Ele talvez não consiga te dar respostas por conta das limitações biológicas que ele tem, né? Física, né? Mas, internamente, isso é uma coisa muito rápida. Tá. E é incrível porque às vezes a gente pega uma criança, por exemplo, de 2 anos e meio, 3 anos, que vem fazendo esse trabalho desde cedo e vai dar respostas muito mais elaboradas do que muito adulto. Tá. Percepção, identificação, e vai criando relações. Olha, pessoal, essa discussão com a Fabiana está muito rica. Nós vamos chegando ao final deste primeiro bloco do Espaço Heráclito. No segundo bloco desse 70º programa da nossa trajetória, eu vou desdobrar essas discussões com a Fabiana, trazendo perguntas sobre como seria a inserção, digamos, social da educação musical dos bebês, como é que isso poderia ser potencializado com vistas à otimização coletiva da educação musical, e isso vai dar a possibilidade para nós fazermos uma série de inserções sobre a teoria do Gordon com aspectos de aplicação nos diferentes países, com seus diferentes contextos. Então vamos fazer o seguinte, eu vou terminando esse primeiro bloco do Espaço Heráclito, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com a Fabiana Leite aqui, estudiosa da teoria do Erwin Gordon, um teórico americano, pesquisador americano, sobre a aprendizagem musical dos bebês. No segundo bloco a gente continua a debater tudo isso. Então voltamos já, pessoal.